No mundo neoclássico, que não leva em consideração o tempo, e é um mundo teórico, de concorrência perfeita, variações na taxa de juros são irrelevantes para os preços relativos dos fatores, porque a economia é afetada toda por igual. É a macroeconomia. Quando a taxa de juros cai, é bom para todos. E quando ela diminui, quando ela aumenta, é ruim para todos. A gente acabou de ver com Bomba Ver que não é bem assim. Que a economia tem várias etapas na cadeia produtiva e quando a taxa de juros aumenta, não há uniformidade nem nos ganhos, nem nas perdas. E mais ainda, alguns setores podem ganhar e outros podem até perder. Aumentos nas taxas de juros reduzem também as unidades de trabalho. Em outras palavras, o aumento na taxa de juros diminui tanto o valor atual dos rendimentos futuros, como, consequentemente, o número de unidades de trabalho. Não há redução física no número de inputs ou outputs, mas para acomodar o retorno agora maior para os rentiers, né, os capitalistas, os detentores de capital devem experimentar uma perda e os trabalhadores uma redução salarial. A primeira perda é bem conhecida no mundo prático dos negócios. Com relação à segunda, qual é a segunda? Uma redução salarial dos trabalhadores. Se houver viscosidade salarial, que é provocada por leis que impedem o salário de cair, essa viscosidade vai impedir os ajustamentos salariais necessários. Aí você vai ter desemprego. E quando a taxa de juros cai, naturalmente os resultados vão ser simétricos, vão ser opostos. No mundo prático dos negócios, a função dos gastos e investimentos é de prover o capital necessário para aumentar a oferta de bens de consumo no futuro. Mas Lord Keynes, como ele não conhecia a teoria austríaca do capital, ele não leu Bombaver, ele enfocou o investimento como um componente da demanda agregada que deveria ser usado para gerar empregos direto ou indiretamente via efeito multiplicador. Quem é economista já estudou efeito multiplicador. Eu sou o governo, eu pego uma nota, sei lá, de R$100, dou para ele, daqui a um ano todos nós estamos ricos. E como ele era um sujeito extremamente pretensioso, ele chegou a publicar um artigo, depois da teoria geral, chamado Transformando Pedras em Pães, em que ele alude até ao milagre relatado no Evangelho da transformação de peixes, de multiplicação de pães e de peixes. O que seria transformar pedras em pães? A economia está sem gastar, o governo vai, aumenta os gastos, você tem um efeito multiplicador, porque se eu dou dinheiro para ele, ele vai sair gastando, vai gastar com o Cristo vai pegar, vai gastar com ela vai gastar com o Alex vai gastar com o Bernardo, daqui a um ano está todo mundo bem de vida. Pô, se isso funcionasse, o mundo nunca mais teria passado por nenhuma crise econômica. O efeito multiplicador é, como é que eu vou dizer, aqueles caras que passavam aqueles filmes de faroeste vendendo remédio que curava tudo. Charlatanismo, travestido de teoria econômica. O Keynes, então, deixou de lado a função essencial do investimento para montar modelo de curto prazo para explicar o emprego e a renda agregados com estoque de capital constante. Então, a macroeconomia, ela abandona um aspecto muito importante, que é o estudo dos determinantes das mudanças nos níveis e na composição da produção através do tempo. Quer dizer, ela abandona a estrutura de capital. O Hayek acreditava que a estratégia keynesiana de seguir políticas monetárias expansionistas para atingir o pleno emprego podia ser atribuída à ignorância de Keynes com respeito à teoria austríaca do capital. Os dois eram amigos, então ele devia saber que o Keynes não conhecia a teoria do Bombaver. Porque só isso, segundo Hayek, explicaria a ideia de que o determinante principal do investimento seria a demanda de bens de consumo.
Keynes via o mundo trocado, tanto em termos de economia como em termos de moral, o que é mais grave ainda. Hayek utilizou a analogia com o rio para explicar as relações entre investimento, bens finais e emprego. Olha só, o rio é o fluxo contínuo de produção capitalista, que pode variar independentemente do nível da maré. A maré são as vendas de bens de consumo finais. Na sua foz. Na sua cabeceira, o volume de água é afetado pelos fluxos dos afluentes, que são as mudanças nos investimentos novos e de reposição, e esses, por sua vez, são determinados pelos preços relativos dos fatores, capital em relação ao trabalho, capital em relação à terra, pelas mudanças tecnológicas e, essencialmente, pela taxa de juros. Com isso, a gente está preparado para amanhã enfrentar a parte mais agradável do curso, que é a teoria austríaca dos ciclos econômicos. Agora, tem aí uns 10 segundos para responder a perguntas. Vamos lá. Professor, eu fiquei baixamente intrigado quando mais cedo você falou que a taxa que o tempo é um bem de capital. E aí você fala que isso reflete na taxa de juros, obviamente. Só que se a taxa de juros ela não funciona do mesmo jeito que bens de capital normais, que através vamos dizer, a valoração, porque os bens de capital normalmente são valorados através da lei de utilidade marginal, não é isso? E a taxa de juros não é, e sim pela preferência intertemporal. Tem como você chamar, então, o tempo e a taxa de juros como... O tempo, principalmente, refletido na taxa de juros, como um bem de capital? Tem. O tempo é no sentido de que você precisa de tempo para produzir. Se começa a produzir um automóvel em janeiro, ele só vai ficar pronto, sei lá, em julho. Então, o tempo, que é um fator escasso, nesse sentido, você pode considerar ele como um bem de capital. Da mesma maneira que o trabalho, que o próprio capital, que a terra, que a capacidade empresarial. Agora, talvez o que esteja confundindo é que a taxa de juros, você pode até chamá-la de... é um preço. Mas esse preço não é determinado como os outros preços. Quer dizer, não está sujeito à lei da utilidade marginal. A taxa de juros é determinada pela lei da preferência intertemporal. Mas eu não vejo... Isso que me intriga é o fato do tempo não ser regido pela mesma base dos outros elementos, de outros bens de capital, é que me faz pensar que ele não pode ser considerado como ou eu estou falando besteira? Não, eu não estou entendendo a tua dúvida. Você não está entendendo? Não, a sua dúvida... A minha dúvida é simples. Se o tempo não funciona da mesma maneira que bens de capital normalmente funcionam... mas o tempo também é um fator escasso. Então, nesse sentido, ele funciona, como os outros. Ele funciona, porque é um fator escasso. Aí você pode incorporar ele, junto com os outros fatores escassos, que são mão de obra, terra... Medidas populistas justificam, por exemplo, a demanda do governo pela existência de um banco central, na sua grande maioria. O que justificaria, então, eu não consigo entender ainda muito bem, a demanda pela existência de um banco central por parte de grandes banqueiros como os Rockefellers, por exemplo? Eu não consigo entender essa analogia, eu acho que a explicação está no plano político. Os bancos centrais, desde a criação do FED, sempre atuaram no sentido de favorecer os bancos. Aquela ideia de que o Banco Central é o banco dos bancos. Semana passada você teve um exemplo disso, Os principais bancos centrais do mundo se reuniram, o FED, o Banco da Inglaterra, o Banco da Suíça, o Banco Europeu, o Banco Central Europeu, o Japão,
E resolveram, o Comitê da Basileia virou um tipo de clube de banqueiros, só adota medidas para ajudar banqueiros. Então, o melhor dos mundos para os banqueiros é que exista um banco central. O pior dos mundos seria se tivesse que competir uns com os outros. Ou se os bancos centrais não agissem dessa forma. Mas eles nunca vão deixar de agir dessa forma, porque eles sempre vão agir politicamente. Então, como hoje você tem bancos que atuam no mundo inteiro, essa ideia de Banco Central Mundial, para muitos banqueiros, eu acho que vai ser uma ideia muito agradável. É o chamado sonho de Keynes, né? Sonho de Keynes, criar um banco central que fosse emitir uma moeda única no mundo inteiro. Isso não é um sonho, isso é um pesadelo. Isso é um pesadelo, isso é uma ditadura completa. Agora, você olha para o caso do Brasil. Os bancos no Brasil estão satisfeitos com a política econômica do governo? Claro que estão satisfeitos. Há muitos e muitos anos eles vêm ganhando dinheiro, muito dinheiro, primeiro ganharam com a inflação, às custas da política econômica do governo. Então eles vão se opor ao que o Banco Central fizer? Não, porque sempre se o Banco Central fizer alguma coisa que acarrete alguma perda para os bancos no curto prazo, os lobbies vão funcionar e o Banco Central logo depois vai dar um consertozinho para que eles recuperem as suas perdas. Banqueiro é banqueiro no mundo inteiro. Assim como criador de galinhas é criador de galinhas no mundo inteiro. Se o governo favorece o criador de galinhas, ele vai criar galinhas. Se ele favorece o banqueiro, ou se ele favorece, sei lá, qualquer setor da economia que recebe estímulos do governo, vai se desenvolver, só que é um estímulo artificial. Nada é mais agradável aos bancos de hoje do que saber que se eles estão ameaçados de quebrar, o Fed vai lá e vai evitar que eles quebrem. Qual é o risco de você, né, operar numa situação dessa? O risco é zero. E no Brasil também o risco é zero. Já houve bancos que quebraram aqui, mas da última vez o governo socorreu um determinado banco, alegando que se deixasse ele quebrar, isso foi ainda no governo anterior, se deixasse ele quebrar, que todo o sistema ia ruir. E sempre tem uma alegação, né? Então, podemos ficar por aí. Boa noite a tutti. Grazie. Alguém não assinou a lista? Tem uma lista de presença aqui.